Na 105.1 Centenário FM é um programa melhor que o outro. Vem aí, Papo Livre. Um programa no estilo talk show. Bate-papo com artistas e convidados de Chapecó e região. No comando, Mark Gomes de Carvalho. Tá iniciado então o nosso Papo Livre de hoje, neste sábado aqui em Chapecó, na Rádio Centenário 105.1. Estamos aqui neste sábado no Papo Livre então para fazer um especial aí sobre os 24 anos aí da Polícia Militar Ambiental de Chapecó e trouxemos aqui alguns convidados, alguns amigos aqui para participar do programa com a gente para falar sobre este tema de hoje, tá certo? Então estamos aqui com a companhia então do Tenente Coronel Adair Alexandre Pimentel, aí comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar Ambiental de Chapecó. E também trouxemos uma amiga aqui, a Marina Petzen, empresária e bióloga, mestre em ecologia, proprietária aí da primeira loja de moda sustentável de Chapecó, tá certo? A Estilo Verde. Quero que vocês participem conosco, tá certo? Façam perguntas aos nossos convidados por meio do WhatsApp, 49410100100 e pelo Instagram, @rádio_centenário. Em seguida a gente vem com Rock Brasilienses e para encerrar, o Mundo Pop. Quero dar então aqui as boas-vindas aos nossos convidados especiais de hoje. Vou pedir para que vocês deem um breve oi para os nossos ouvintes, para se familiarizarem com as vozes, lindas vozes de vocês, tá certo? Para que eles interajam com a gente aqui, tá certo? Vamos começar aqui com o nosso comandante Pimentel. Como é que tá, comandante? Tudo certo? Tudo bem, Mark? Boa tarde aos ouvintes da Rádio Centenário. É um prazer falar com vocês. Boa tarde, Marina. Marina, tudo bom? Como é que são as coisas? Tudo certo? Tudo jóia. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite também. Bacana, bacana. O programa hoje, então, comandante, é sobre aí os 24 anos da Polícia Militar Ambiental aqui de Chapecó, né? E a gente sabe que ela teve o seu início lá em 1996, em 19 de setembro, e é justamente semana que vem, por isso, o mês do aniversário, chamamos vocês aqui para a gente falar sobre isso. E eu queria que tu nos contasse um pouquinho dessa história, como foi, né? Essa trajetória da polícia que de 96 para cá só aumentou de tamanho, só aumentou a proteção ambiental aqui do nosso oeste, né, que vocês estavam me comentando comigo antes de começar o programa, que foi se estendendo esse atendimento aí, né? Mas conta para mim um pouquinho dessa história, então, de como foi iniciar esse trabalho com a Polícia Militar Ambiental aqui em Chapecó e na região. Olha só, é muito importante isso e a gente agradece a oportunidade que a Rádio Centenário está dando à Polícia Militar Ambiental de contar um pouco da sua história. Primeiro, eu queria dizer que somos policiais militares. Reafirmar, policiais militares. E não falei ambientais, de propósito, né? Então, nós não somos outra polícia. Somos uma extensão da Polícia Militar de Santa Catarina, como a Polícia Militar Rodoviária, como o PPT, como o Choque, como o Batalhão de Operações Especiais, como o Batalhão de Aviação. Existe, então, o Comando de Policiamento Militar Ambiental. Mas, como pegou o nome Polícia Militar Ambiental, a gente utiliza para comunicar com a comunidade, né, essa identidade, vamos chamar assim. Há 30 anos atrás, então, em 1990, o comando da época da Polícia Militar, o governo do Estado, cria a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental. Olha o nome. Companhia de Polícia de Proteção Ambiental, né, lá na capital. Na verdade, foi ali no parque, na Serra do Tabuleiro, né, onde o padre Raulino Reitz, então, para quem gosta de história, para quem é biólogo, aí, como a Marina, ele é um dos maiores pesquisadores, né, foi ele que criou a Fátima, hoje IMA. Ele foi um dos presidentes, né, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então, vejam, né, um homem que escreveu mais de 40 obras, catalogou mais de 500 espécies da flora catarinense, né? Então, um homem que tem muita cultura. Ele ajudou, então, a idealizar a necessidade de uma unidade de polícia para proteger as florestas, na época, florestas. Então, que era a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental. E lá criou-se para cuidar do Estado.
Mas o Estado é muito grande. São 30 anos atrás. Bem, vamos interiorizar. Para onde vamos? Primeiro, pensou-se então em Chapecó. Por isso que há 24 anos atrás, decidiu-se então, e o primeiro comandante, na época, o segundo tenente Miguel, foi então escolhido. Ele trabalhava no 2º BPM, como hoje existe normalmente, era um dos oficiais da época. Ele foi escolhido então, fez um curso de especialização nessa atividade de policiamento militar ambiental e com um grupo de policiais da época. Eu ainda tenho um deles na ativa, que é o Sargento Mórcio. Então, se o Mórcio estiver nos ouvindo, Mórcio, você, ao Flávio, que também está trabalhando com a gente, ele foi para a reserva, nós contratamos ele de novo, está ali. Então, o Mórcio cuida da logística, o Flávio aguarda. Não, são referências para nós. Os outros que trabalharam com eles chamam-se pioneiros. E no dia aqui, na quinta-feira, a gente vai fazer uma cerimônia muito simples, fechada, com todos os cuidados sanitários que a legislação prevê. Vamos ter lá um quadro, vamos deixar registrado então esse momento. Por que disso? É preciso valorizar a história. É preciso valorizar estes homens que passaram inúmeras noites em claro. Eles contam quando o Rio Uruguai não tinha barragens, Não existia GPS, não existia tecnologia. Eles saíam à noite patrulhando os rios, tirando redes, colocando a sua vida em risco para salvar as espécies de peixes que nós sabemos são muito importantes, para o futuro dos peixes, para o futuro dos pescadores. Mas quando eu digo, por que você protege o peixe, a água, a mata? Para que o homem também seja protegido. Então nós temos que ter essa consciência. Então, o início se deu ali. Depois vieram outros comandantes, de uma forma muito resumida. O Coronel Casanova, se não me engano. Tivemos a Coronel Lucimar, que hoje é responsável pelo IMA aqui. A primeira mulher a comandar uma unidade de polícia militar ambiental foi a Coronel Lucimar. E hoje, se não me engano, nós temos uma tenente bem jovem, Hoje eu posso dizer que já posso chamá-los de jovem, Já estou indo no terço final da minha carreira. A tenente Briana, lá em Balneário Camboriú, pelo que eu sei, que é a segunda mulher. Isso no meio militar é muito bom. É uma inovação, uma quebra de paradigma. Depois dela tem o tenente Xavier, que hoje é tenente-coronel como eu. Então, eu sou do tempo já da geração do Casanova. Ele me ajudou muito, eu estava em Lages na época. Vejam como é importante, Depois de Chapecó, 2 anos depois, se cria Lages, se cria São Miguel, se cria Canoinhas, certo? Joaçaba, onde estava a Lucimar, Canoinhas estava o Xavier, e eu já estava em Lages, Já sou o segundo comandante de Lages, certo? E aí, depois, se não me engano, vem o Coronel Santos, hoje o Coronel Santos, na época acho que ele já era capitão, E aí vem o Sadiomar, que hoje é major, na época era capitão também. E daí o coronel, hoje o coronel comandante regional, que era o tenente-coronel Jorge, que daí é o primeiro comandante do que nós chamamos batalhão. Até antes dele era companhia, algo intermediário. E aí eu já era major em Lages, já tinha passado por outros locais, não vem o caso a falar agora, e na missão policial mesmo, militar. Estava lá, me preparo para ser o segundo comandante e ele regional, E um grande amigo também que a gente tem, o Coronel Jorge. Vejam como a história, Deus é sábio, vai nos colocando, todos nós, e eles somos amigos, Todos nós estamos aqui e um dia eu vou passar o comando, e é muito natural, e eu devo, e eu quero isso. Quem sabe também para mais um amigo, E quem sabe daqui a pouco até para um oficial filho de Chapecó, Tenha mais vocação ainda, E essa terra que abraçou a mim, abraçou a minha família, a identidade que eu tenho é muito legal, porque sou gaúcho, de Vacaria, me criei em Lages, então eu estou em casa. Um pouquinho longe, mas me sinto em casa, Então eu queria agradecer aos primeiros, aos pioneiros, ao primeiro comandante, a todos que estão aqui hoje na Polícia Militar. Vocês são a minha família, porque eu vim para cá somente eu, minha esposa e meu filho, o Pedrinho, de 5 anos, e a Bárbara. E é onde eu moro na Vila Militar, dali eu vou para o quartel, do quartel eu vou para casa, E mais algum serviço voluntário que a gente faz, ajudando as pessoas por aí.
Então, a gente é muito ligado a eles, né? Eles são aquele que você, às vezes, desabafa, aquele que você pede uma opinião, aquele que você pergunta, onde é que eu arrumo isso? Onde é que eu compro aquilo? Porque a gente veio para cá sem conhecer muito, né? Então, agradeço a cada policial, aquele que atende o telefone, que registra o atendimento, o que planeja, o que cadastra, aquele que vai a campo, né? Aquele que arrisca muito a sua vida, aquele que faz a educação ambiental, aquele que faz a comunicação social, aquelas também, as mulheres que lá estão, aquela senhora que faz a limpeza, aquele senhor, aquele policial como o Pedroso, que estava lá até agora, lá limpando, arrumando, consertando para preparar o quartel para receber as pessoas, né? Fazendo a manutenção, né? E a gente, depois eu vou deixar a palavra agora para vocês, nós temos boas notícias, então, para anunciar aí para o ano que vem, né? E a melhor delas é dizer que nós temos o recurso, o projeto, a autorização do Comando da Polícia Militar Ambiental e do Comando Geral da Corporação, e a Prefeitura vai dar todas as autorizações, porque o projeto está de acordo com as normas, né? Os bombeiros também, e nós vamos anunciar, então, a nova sede da Polícia Militar Ambiental à altura do que Chapecó do que a sociedade da região oeste merece. Que bacana, que bacana. Eu achei demais o que tu falou, comandante Pimentel, porque, assim, eu sou muito de valorizar a nossa história, né? Eu trabalho muito com patrimônio, né? Eu estou sempre atuando nesse sentido, né? E eu gostei muito quando tu falou da história e de valorizar os nossos heróis. E eu acho isso sensacional, porque a gente vive momentos, muitas vezes, de que a gente não sabe quem é a nossa referência, quem são os nossos heróis. E eu acho que tu acertou muito, né? Até vou perguntar para a Marina nesse sentido o que ela acha, porque até o Ministério não é Ministério, é a Secretaria de Cultura lançou uma campanha agora sobre os heróis, os nossos heróis, né? E ele fala, por exemplo, de pessoas comuns que realizaram atos heróicos, né? Então comenta, por exemplo, quando teve o incidente na Boate Kiss, teve um rapaz que saiu, né, e retornou e salvou 14 pessoas lá de dentro, né? Então, assim, a professora, aquela também que salvou os alunos na escola, então valorizando essas pessoas também que demonstram atos heróicos, né? Então, como é importante a gente valorizar o que as pessoas fazem de bom pelos outros, né? Esses atos de heroísmo, e também a referência que a gente tem que ter, que é a nossa polícia militar, né? Então a gente tem que valorizar essa polícia, a gente tem que... Eu achei fantástico o que tu falou, né? Que a polícia militar, e eu acho isso perfeito, eu quero te dar os parabéns pela tua fala, eu gostei demais. Queria que tu comentasse um pouquinho também, Marina, com a gente aqui, o que tu achou. Eu achei isso fantástico. Então, eu fiquei aqui Parabéns. Exatamente nesse sentido, Mark, acompanhando a história, esse resgate histórico, Pimentel. A gente se conhece há pouco tempo, né? Mas muitos desses que você citou, eu também conheço e fiquei lembrando de momentos com todos esses policiais militares ambiental, né? Quando o Mark me convidou, eu pensei, mas eu nem sei da história da polícia. Será que eu conheço tanta gente assim? Será que, né, faz sentido eu ir para esse papo? E agora, ouvindo você falar, eu me senti em casa, né? Desde o Marshall, né? Marshall. Eu o conheço desde a faculdade. Eu tive um trabalho com a Polícia Ambiental, que depois a gente vai falar do protetor, né? Desde lá eu o conheci. E olha que legal saber que ele estava nesse início, né? Que ele está desde esse início. E tantos outros. Então, mesmo a gente não sendo da ambiental, da Polícia Ambiental, nós da área a gente já simplifica nem para a polícia. Ambiental, lá na ambiental, né? Vocês são referência. É legal se sentir parte disso tudo. Porque o policiamento é para nós, né? A gente, enquanto cidadão, eu acho que isso é importante as pessoas saberem. A polícia, eu fique muito tranquilo que é isso que eu multiplico, é isso que eu compartilho por aí, né? Quem fiscaliza, a polícia, ela não tá para nos prejudicar, muito pelo contrário. E nessa conversa, ouvindo a história contada, isso fica bem, bem gratificante. Parabéns. Obrigado. Bacana, bacana. Então, comandante, a gente continuando o assunto aqui, a gente falou um pouquinho da história e de quando o primeiro grupo, então, da Polícia de Proteção Ambiental em Chapecó, tinham 19 policiais militares, né? E aí eu tô lendo um pouquinho da história, que atendiam um total de 118 municípios da região oeste. Então, olha o empenho, né, desses pioneiros, né? Mas o batalhão, então, ele cresceu, né? Em 2009, então, conquistou aí o status de companhia, né? E foi em 2005 que teve
a sede, não é? A sede aqui na Rua Fernando Machado, então a gente teve então a sede própria da Polícia Militar Ambiental, né? E em 2016 então foi elevado o nível a batalhão, né? Então aí com abrangência de 161 municípios, aí cerca de 70% do território catarinense. Queria que tu contasse um pouquinho para a gente aí desse tamanho todo e dessa responsabilidade aí de fiscalizar, de acompanhar, de atender todos esses municípios aí num grupo muitas vezes até reduzido, né, comandante? Bem lembrado, Mark. E eu vou falar algo agora e eu não quero falar para parecer assim, uma forma muito simples, está falando para as pessoas acham quer se destacar com isso. Não é nada disso. É só para mostrar a importância da unidade, da unidade que está aqui em Chapecó. Muitas vezes lá em Lages, quando eu estava na companhia, que está subordinada aqui, então aqui é o batalhão, que é a maior unidade, as companhias são unidades medianas, pelotões, unidades pequenas, como Joaçaba, por exemplo. Isso não é demérito para nenhuma unidade, é só a organização nossa. Como tem as comarcas, né, primeira, segunda e terceira entrância, cada instituição tem a maneira de se organizar. Os militares trabalham assim, as Forças Armadas trabalham assim, e o Brasil segue o padrão OTAN, que é o melhor padrão no meu ponto de vista. Eu conheço isso porque tenho familiares nas Forças Armadas, já fui também, então sei o que estou falando. Mas o nosso 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental é o maior batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina em área. Ele é muito vasto. Ele engloba a área de 4 regiões de polícia militar, se fôssemos comparar. Por exemplo, a regional de polícia militar que o Coronel Jorge comanda aqui, que é muito importante, pega o oeste, tem mais uma regional da fronteira, que é a 9ª, ali em São Miguel, a regional do meio oeste, que é em Joaçaba, que é muito importante também, e a regional do Planalto, que pega Lages e Canoinhas. Então, são essas 4 regionais. São 4 coronéis, né, e mais os batalhões que estão ali com suas unidades. Claro que policiando todas as cidades, né? Em matéria ambiental, somos nós. Junto, então, formando o batalhão, são 9 unidades de polícia militar ambiental. Começa lá em Lages, a companhia que eu fui o comandante 2 vezes, né? Lages, quando era pelotão, depois como companhia, 2001, 2005, 2005, 2019, 2015, 2019. Temos curitibanos, um grupo, temos Porto União Caçador Canoinhas, Joaçaba, Concórdia, uma companhia aqui em Chapecó, que não é o batalhão que eu comando, depois eu vou explicar essa diferença para as pessoas entenderem, que é o Risson, o capitão, e a companhia de São Miguel. Então, 9 unidades, cerca de 200 policiais militares espalhados, todos com nível superior, porque hoje, em qualquer missão da Polícia Militar, graças a uma visão dos comandantes, né, desde 2009, do governo de Santa Catarina da época, nossos policiais todos têm um nível superior. Isso nós falamos que bom para ter policiais cada vez mais preparados, né? E no caso da Polícia Militar Ambiental, eu tenho hoje uma engenheira florestal, né? A Andriolo chegou agora, então a gente agradece o comando do batalhão e o comando da região que transferiram ela para cá. Já temos engenheiro ambiental, temos biólogos formados em direito, vários, todos os outros que não têm a formação, tem pessoas formadas em educação física, outros bacharéis, outras especializações, mas todos foram buscar um aprimoramento na área ambiental. E nós trouxemos o ano passado o primeiro curso de policiamento ambiental que não foi feito na capital. Então levamos quase 29 anos para conseguir interiorizar o curso. Isso foi em Chapecó. Foi em Chapecó. O Marshall, por exemplo, vamos lá pegar o Sidney, que vocês conhecem bastante, e eu fiz na capital. E o oficial faz um curso de policiamento ambiental voltado ao comandante, e eles ao policial de ponta, né? Que é muito importante. E nós conseguimos trazer esse curso para cá. O ano que vem está confirmado pelo comando mais um, porque o nosso batalhão, o percentual de policiais que não tem o curso ainda é um pouco menor do que o primeiro que está lá no litoral e cuida do vale. Vejam como é difícil, né? Porque está mais longe da capital. Então, o policial tem que ficar 3 meses longe da família, ir e voltar, daqui à capital são 9 horas, né? Então é custo, é tempo, é risco de vida. E nós trazendo o curso para cá, não perdemos em nada, porque o nível do nosso policial já é muito bom. O nosso batalhão
não tem denúncias de corrupção, de abuso. Vocês não veem isso da Polícia Militar na região toda e da ambiental também. Por quê? O nosso trabalho é um trabalho que é integrado com um sistema chamado Gaia, que o IMA também usa para a expedição das autuações e que é interligado ao Ministério Público. Eu queria explicar para as pessoas que quando o policial ambiental autua, como que funciona? Nós temos 2 caminhos, né? Então, ele aplica uma multa, gera um processo de um auto de infração, ele gera um auto de infração. Vai para o comando local, que aqui é o capitão Risson. É uma companhia, como Lages e Canoinhas. Eu comando o batalhão. Parte operacional é com ele. Eu gerencio todos eles. Eu só estou na mesma sede porque a sede ainda é junto. O ano que vem nós vamos construir uma sede para o batalhão. Então as pessoas confundem. Então eu não comando o policiamento ambiental de Chapecó. Quem comanda é o Risson. Infelizmente se mistura. Eu gerencio todas as unidades. Não é a missão minha. Então muitas vezes até o Ministério Público, às vezes o Judiciário pede coisas para mim. Senão essas questões de policiamento é para o Risson. A gente vai lá, conversa com o promotor, a assessoria entende, bem tranquilo. As pessoas confundem isso. Né? Sabe que isso para mim é novidade? A minha missão é gerenciar... Sempre foi, desculpa, Pimentel, desde quando existe a companhia? Desde que criou o batalhão, em 2016. O que acontece? A missão do comandante do batalhão é recursos humanos, o curso de instrução, capacitação, aplicação do recurso financeiro, as questões estratégicas. Mudar uma unidade de posição. Essa unidade não tem mais interesse em ficar em tal município, ou tem que criar uma nova unidade, transferir efetivo. Agora, o comandante do policiamento, como o Risson, tem que justamente cuidar das ocorrências. Um animal ferido, o corte da vegetação, a poluição, as denúncias. Ele tem que cuidar junto da tropa que está atendendo. Eu tenho que dar o suporte para eles atenderem. Mas a parte de ocorrência com ele. Então, não posso me envolver porque eu tenho que cuidar das coisas estratégicas. Eu tenho que mostrar para o comando geral. Vai faltar efetivo daqui 3 anos. Nós temos que ingressar, preparar esse efetivo para que quando faltar ele está pronto. Porque você levou 4 anos para ser bióloga. O amigo para ser radialista não foi ontem. Abre a porta e traz ele para cá. Não é assim que funciona na atividade policial também. E para finalizar essa fala, esse semestre, o primeiro semestre de 2020, mesmo com pandemia, 55 armas apreendidas, as 9 unidades. Doamos mais de 1.500 metros cúbicos de madeira, principalmente para municípios, entidades como o Rotary, que foi inaugurar uma casa para uma senhora de 85 anos, faz 15 dias que eu fui presenciar aqui num bairro, uma senhora humilde que não tinha uma residência. Então, parabéns ao Rotary. Eu vi a aplicação benéfica da madeira. Apreendemos 731 animais. Fizemos mais de 3.200 intervenções policiais. É tudo que vocês pensarem. Atendimento, orientação, retirar o animal, ajudar a soltar levino, plantar árvores. Atendemos mais de 1.989 denúncias. Flagramos 412 hectares de área desmatada. 412 hectares, para quem quer uma comparação, mais ou menos 412 campos de futebol profissional. Recuperamos desses 412, já julgamos o processo e a pessoa já está recuperando dos 412, 126. E dos últimos 3 anos para cá, em processo de recuperação, feito acordo no processo administrativo, que nós somos a autoridade, o oficial, o comandante, mais de 1.375 hectares, o que é excelente, porque se nós pegarmos os 3 estados do sul, Santa Catarina é o que aumentou a sua cobertura florestal. Olha que maravilha, em 27%. Né? Maravilhoso isso. É uma notícia fabulosa, certo? Então, é fruto do trabalho de todos e, com certeza, a Polícia Militar Ambiental deve ter uma contribuição nesse trabalho. E os policiais militares de ponta, que são os que estão lá na viatura agora, devem estar me ouvindo, no barco, Vocês são os grandes responsáveis por isso. Obrigado a vocês. Olha que bacana isso, né, Marina? Eu vi uma notícia que saiu recentemente, agora uma parceria, tu estava falando de animais, que vocês resgataram, e vocês fizeram uma parceria com a UNOESC, lá de Xanxerê, porque eles têm o curso de veterinária, né? É isso, né? Nós estamos finalizando essa parceria. Isso aí. Exatamente. Até podemos depois discorrer, vai ser algo que é o primeiro convênio aí do interior, algo que vai ser modelo para o Estado. Pois é, depois eu vou querer que tu toque um pouquinho nesse assunto, porque é muito importante isso, essa parceria com as instituições,
onde eles podem ver, os ouvintes vão nos ouvir agora daqui a pouquinho. Eu só vou fazer então um rapidozinho break para nós tomar uma água. Marina, é um rápido break aqui para tomar uma água e a gente já volta para tocar nesse assunto e mais outros assuntos pertinentes aqui à celebração aí dos 24 anos da Polícia Militar Ambiental, tá? Não sai daí, a gente já volta. É um breakzinho, é uma música, a gente toma uma água, já volta, não sai daí. Papo Livre, o seu programa no final da tarde de sábado. Estamos de volta aqui então com o nosso Papo Livre de hoje, né? E estamos aqui então, para quem está chegando agora, com a companhia do Tenente Coronel Adair Alexandre Pimentel, aí, comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental de Chapecó, e Marina Petzen, empresária e bióloga, mestre em ecologia, proprietária da primeira loja de moda sustentável de Chapecó, Estilo Verde. Participe conosco, faça perguntas aos nossos convidados por meio do WhatsApp 4941010100 e pelo Instagram, @radio_centenário. A gente está voltando aqui ao nosso papo livre, então, e no final do bloco a gente estava falando sobre os animais, então, que foram resgatados, os animais silvestres, né? E eu até comentei, me antecipei uma notícia aqui que tá para sair um acordo com a UNOESC, mas ainda não saiu, né? E o comandante vai poder explicar um pouquinho melhor isso para a gente, e a Marina vai poder contribuir justamente por saber a importância da necessidade de ter um hospital para esses animais, né? E a importância de que o animal é recolhido e ele vai para onde, né? Quem que dá o destino para esse animal, né? Esse animal, ele, muitas vezes, ele está com algum machucado, com alguma ferida, alguma doença, e é um animal silvestre, né? Então a gente não sabe e a gente precisa cuidar desse bichinho, desse animal, embora silvestre, né? Não é um animal de estimação, mas precisa ter o devido cuidado. Justamente o nosso comandante vai poder falar um pouquinho disso, e também aproveito depois para pedir sobre a Operação Piracema também, que o comandante vai poder falar sobre isso daí também, tá certo? Pode comentar um pouquinho sobre essa negociação que está acontecendo com a UNOESC de Xanxerê? É algo que é muito importante, que com certeza com outras universidades a gente vai também buscar, e já adianto que outras unidades do nosso batalhão já estão alinhando, e é algo que eu, como comandante do batalhão, e o coronel Paulo Sérgio, nosso comandante do Policiamento Militar Ambiental, estamos estimulando porque é necessário. A Marina, que está aqui comigo, sabe disso. A Polícia Militar Ambiental não é um órgão hospitalar. Então, nós temos que trabalhar isso. As pessoas ligam, às vezes, olha, eu tenho um animal, queria que vocês viessem buscar. Não é nossa missão. Ou um dia desse um cidadão ligou, olha, eu tenho uma raposa no teto e tal. Não é nossa missão. Sabe que a gente, até para contribuir, comandante, eu enquanto bióloga, a gente conta uma história engraçada, né? Que acho que biólogo, tudo que anda, se mexe, árvore e bicho, biólogo sabe, biólogo conhece, né? Bem assim também, né? Mas eu recebo muito, desde que eu aí nesses 12 anos, Marina, tem tal bicho, mas a ambiental não faz, né? Então as pessoas dizem, mas é que não é tudo que se refere a animais que tem condições de fazer. Requer uma estrutura, requer uma condição, requer uma técnica, né? Requer uma garantia de fazer esse trabalho bem feito, né? Envolve muitas coisas. A população ela precisa também compreender. Por isso que a gente sempre reforça de maneira educativa, que vocês também fazem, né? Da importância de não ter animais silvestres. Não devemos, não podemos, né? É ilegal ter animais silvestres, né? Porque aí a gente pode chegar em situações como essa, né? Olha o coronavírus aí, correto? Exatamente. Eu tenho uma irmã médica, e não é porque ela é médica que ela sabe mais, mas ela está na linha de frente, a minha irmã, desde março. E eu torço para que a minha irmã, né, da Marli, lá em Caxias, saia com vida de lá, desse enfrentamento, não é? Está lá cumprindo o seu juramento. E tem muita gente que não tem essa coragem. Mas ela fala, hospital referência. Por isso, dentro da própria saúde, tem pessoas e hospitais que só cuidam de determinadas doenças. Dentro da questão ambiental também é assim. O animal, em área urbana, o animal doméstico não é nossa missão, gente. A nossa missão é animal silvestre, e por isso que nós estamos buscando o apoio de quem conhece. A universidade. O curso de medicina veterinária está se especializando na UNOESC de tamanha forma, com salas para cirurgia que, olha, pode ter algo parecido, melhor que eles, difícil, né? Pelo que eu vi, eu fui verificar. Os exames laboratoriais que eles vão fazer topo, algo de topo,
né? Então, a ideia é a seguinte: todo animal que for apreendido ou esteja sob nossa responsabilidade, que nós precisamos dar algum encaminhamento, vai para lá. E lá ele vai passar por toda aquela quarentena, vai ser coletado todo o material, né? A Marina sabe, para verificar se ele está doente, e se estiver, que procedimentos serão tomados. Existem até doenças de notificação obrigatória. Tem que tomar todo o cuidado com isso. Ele pode transmitir doenças para os policiais, para os médicos veterinários, para os biólogos, para os outros animais, ele tem que ficar isolado. Vocês imaginem, nós temos um viveiro, nós estamos repensando toda essa questão. Tudo isso vai fazer parte do pacote, né, que nós estamos idealizando. Esse viveiro, ele tem outros animais ali que podem estar doentes ou não. Crianças que passam pelo lado dele, porque tem a trilha, policiais. Ele pode trazer doença para uma comunidade inteira que vai levar essa doença para sua casa. Daqui a pouco, uma nova doença, um novo coronavírus. Por que surgiu na China, por que não pode surgir aqui? Então, nós temos que seguir. As regras já existem. Alguém, no caso do coronavírus, deixou de seguir alguma regra. Isso é certo. Muito importante você ter falado isso, né? O quanto é importante ter-se regras e respeitar as regras. As regras, com certeza, já estão escritas e alguém deixou de cumprir. E nós estamos buscando isso. Por quê? Hoje nós temos policiais biólogos, eu tenho uma policial médica veterinária em Lages, né? E vou passar a palavra para a Marina. O que a gente quer aqui é dar o atendimento dentro da nossa capacidade, com estrutura científica, porque nós estamos num lugar que tem uma matriz de produção de proteína animal exportadora para o mundo. Quando a China disse que poderia haver coronavírus na embalagem de frango de uma unidade nossa, isso representa muito para Santa Catarina, mas muito mais para a nossa região. E um país, se não me engano, a Filipinas, já começou a balançar se ia comprar ou não o nosso frango. E nós, da Polícia Militar Ambiental, estamos se somando a isso. Nós temos convênios com o Sindicarne, convênio com a Alfa, convênio com hidroelétricas, e nós também vamos fazer o nosso papel de controle e de preocupação com a questão sanitária, porque hoje nós criamos, para quem não sabe, o primeiro grupo de educação ambiental rural da Polícia Militar Santa Catarina. Eu tenho um biólogo e um outro policial que estão levando orientações sanitárias, fazendo até autuações junto com a SIDASC. A SIDASC é outra parceira nossa, uma grande e importante instituição para Santa Catarina, não é? Várias pessoas que achavam que ter o Java porco era bom para o seu plantel, nós estamos desmistificando isso, fazendo as autuações e mostrando, coloca em risco toda uma cadeia. E hoje, com o coronavírus, eles estão vendo. Vocês tinham razão. A palavra é sua, Maria. Que são vários assuntos, né? Várias frentes, Pimentel. Sobre os animais silvestres, né? Os eventuais resgates, apreensões, ou mesmo situações, a gente já falava aqui, quando a população quer chegar e entregar um animal, isso não é possível, isso não é passível de se executar. Mas em casos de apreensões, nesse histórico, a gente está falando da história da Polícia Ambiental, qual é o procedimento atual? Para onde ele vai? Se ele vai? Como é a condição para as pessoas entenderem? O que eu oriento? Você que sabe que alguém tem um animal silvestre, está na dúvida se a pessoa tem ou não tem licença, né? Em regra, não é para ter. Mas em alguns casos a pessoa tem, né? Desde uma ave até um outro animal. Os 190 hoje, olha que legal que nós mudamos também aqui, faz pouco tempo. É o telefone hoje da Polícia Militar Ambiental. Eu não falei antes? Nós somos policiais militares. Policial militar, exatamente. Então não tem mais ligar para um telefone fixo, que às vezes não atendia, às vezes caía, às vezes se perdia aquele registro. 190 é gravado, meus amigos. 190 está registrado. Entra num sistema chamado SAD, Sistema de Atendimento de Emergências. Eu vou explicar aqui como funciona. No caso agora da Polícia Militar Ambiental. Nós não temos o número suficiente ou o número que nós gostaríamos de equipes para atender tudo. Mas o sistema tem inteligência artificial. Nós contratamos uma empresa e agora vai ser feita uma nova contratação. Nós criamos um artigo, até depois, se você me lembrar, Marina, eu posso passar para ti, já está publicado. O Instituto Brasileiro de Segurança Pública é uma matriz que vai dar valoração para as ocorrências. Por exemplo, uma araucária em área urbana, e ela é uma importante árvore, é a árvore que eu mais amo. Eu moro do lado quase de uma. Ela não coloca em risco a nossa casa. Beleza? Ótimo. Ela tem um papel ambiental na área urbana, mas na área rural, junto com os outros capões,
próximo de um rio, a relevância ambiental dela é muito maior. Concorda comigo, Marina? Sim, com certeza. Um animal ameaçado de extinção, um animal que procria, que tem condições de aumentar famílias, tem muito mais relevância que um animal mais velho e outras questões. Mas são coisas que eu não quero discutir aqui. Então, o que acontece? O sistema, poluição é uma coisa muito grave, porque água é vida, nós somos 64% água. Não é? Então, a ocorrência não vai ser por ordem de chegada, no caso da ambiental, ela tem que ser por relevância ambiental. Né? Então, e também não é porque eu gosto mais de ocorrências com pássaro ou ocorrência com mata, com água ou com outras coisas. Tem que ser técnico. E isso é difícil até para o próprio policial. Não é? Então, nós temos que ser técnicos. O sistema está sendo criado por equipes do estado todo, com participação de várias entidades, universidades, pessoas, policiais, né, que estão somando com a gente. E é um sistema que o policial vai cadastrar, ele tem valoração, é como funciona o algoritmo do Google, por exemplo. E ele vai nos dar, isso está sendo quase, está já com 1/3 e pouco de caminhamento. A ideia é o ano que vem está pronto, para verem a complexidade que é. Conforme vai chegando a ocorrência, ele vai startar. Isso aqui é relevância número 1. É a primeira que vai ser atendida. Para cada unidade dessas que eu falei, tanto do 1º batalhão quanto do 2º batalhão. Facilita muito a tomada de decisão e melhora o atendimento para a sociedade. Aí aquela pessoa vai dizer, mas eu ligo lá, nunca atenderam a minha ocorrência, porque a sua ocorrência ambientalmente não é tão relevante. Mas não quer dizer que não vai ser atendida. Porque tem questões de competência do município. Só não é prioritária. Mas tem coisas que é do município, que a gente vai conveniar, vai repassar. Tem coisas que a outra instituição pode atender. Mas também não vai deixar de atender. O comandante não vai deixar de te receber. Tem o canal do e-mail, vai ter o Instagram, o Facebook. Tudo isso a gente pode... Também tem a intervenção humana ali. Não é só a máquina que decide. Deixar isso bem claro. Né? Então é importante as pessoas entenderem. Voltando então aos animais. Pessoas que têm animal em cativeiro, você quer denunciar? 190. Vai chegar para nós. A gente vai reunir. O sistema também ajuda assim, tem muita denúncia de animal em cativeiro. Ele também vai ajudar a reunir para a gente fazer grandes operações. E aí facilita, porque a gente reúne os biólogos, os médicos veterinários, os caminhões de transporte e faz grandes operações. Vai para o CETAS, em Florianópolis, que fica no Rio Vermelho. Se vai para o hospital veterinário de tal universidade. Ou Papagaio, o centro é Passo Fundo. Então, eu consigo preparar a logística até para eles receberem e também para eu poder operacionalizar uma operação dessa. Então, porque o custo de eu fazer para um atendimento é X. E se eu fizer para 10, às vezes é o mesmo X ou alguma coisinha a mais. E não esqueçam, esse dinheiro é seu. Eu digo pro pessoal, esse dinheiro aqui não é nosso. O dinheiro, não existe dinheiro público. Margaret Thatcher falava isso muito bem. Eu lembro quando era criança, meu pai fala dela até hoje. Existe o dinheiro de quem paga imposto. E nós estamos administrando esse dinheiro. Então, esse dinheiro é seu, de cada ouvinte que está me ouvindo agora. Nós temos que ter zelo. Esse uniforme que eu estou usando aqui, ele não é meu. É vocês que me deram ele para usar. Por isso que eu cuido dele. Não é? Tenho honra de usá-lo, mas eu tenho que cuidar dele. Né? Não foi eu que paguei. Algumas vezes eu compro alguma coisa e tal do meu salário. Mas eram vocês que me deram. Não é? Então nós temos que tomar cuidado. Porque agora, toda hora que for atender, cada vez que chega, não vou ter recurso, amigo. Que vai chegar no fim do mês, o combustível não vai dar. A diária... Agora, se eu conseguir melhorar a gestão, eu vou ter mais recurso e mais atendimento. Certo? É interessante isso, porque a gente está num movimento, eu estou em várias frentes de discutir a sustentabilidade, né, o desenvolvimento sustentável das cidades, das comunidades, e o quanto é importante nessa tua fala, salta aos olhos, né, o fortalecimento das parcerias, né, parcerias é o ODS 17, né, eu fiz esse resgate porque eu sei que a Polícia Ambiental e a Polícia Militar, aqui a gente está, né, olhando para a Rede Catarina, estão nesses movimentos também, eles estão todos alinhados. E essas parcerias, você citou a UPF, foram banca do meu mestrado, a Nêmora e o Jaime Martinez, né? São um casal que trabalham com papagaio charão há 25 anos, 30 anos, né? Então, é referência. É com essa parceria que a gente precisa, a parceria de sucesso, porque senão vamos tratar de papagaio charão aqui em Chapecó, dentro do batalhão. Né? Esse equilíbrio é importante. E fico bem feliz em ver ele acontecendo. Imagina, eles têm 25 anos de experiência. Quanto tempo a gente vai levar para chegar no nível deles? Olha que maravilha. Comandante, eu queria que você comentasse um pouquinho. Eu achei muito legal, só antes de ir para a próxima pergunta, o que tu falou
sobre essa prioridade, né, e sobre a questão do dinheiro que é público, e a gente tem que cuidar disso, né, porque ele é de todos e ele tem que ser cuidado com o maior carinho possível, né. Então eu adorei a tua citação da Margaret, perfeita. E só para o pessoal que está nos ouvindo entender, é mais ou menos como o exame de anamnese, quando tu chega no hospital para ver a tua gravidade, né? Então, a pessoa que chegou com uma fratura exposta vai ser diferente de uma pessoa que chegou com um resfriado. Perfeito. Não, mas eu cheguei antes dele. Mas você está até falando. Né? Outro pode morrer. Me desculpa. Exatamente, o outro pode morrer. Exatamente. Infelizmente isso. é assim, gente. Né? E você falou da inteligência artificial, isso é inovação, gente, isso é tecnologia, a gente, né, vê isso acontecendo na linha de frente, né, na tomada de decisão. Quem me trouxe até a rádio foi o Google Maps. Olha, inteligência artificial. Eu não sabia onde era. Mas conta um pouquinho pra gente, então, da Operação Piracema, né? Perfeito. Operação Piracema, então já... Quem é da atividade de pesca de interior já sabe, dia 1º de outubro, ela já está quase pronta, o planejamento. Esse ano com algumas novidades que eu me permito, não posso anunciar ainda, mas a fiscalização vai evoluir com a inteligência artificial, certo? Com outras modalidades de policiamento, com outras instituições parceiras, então nós vamos potencializar a fiscalização dos rios. A gente sabe que se monitora um pouco a atividade da Polícia Militar Ambiental, infelizmente, né, o crime ele é inteligente também. Ele é desafiador, né? E eles monitoram a atividade da Polícia Militar Ambiental para saber onde está, ou nos dão informações erradas para nos colocar numa situação onde vão estar operando em outra, né? E agora nós vamos ter uma mobilidade melhor, nós vamos ter cruzamentos de informações, de dados de outras instituições, vai melhorar bastante as apreensões. Inclusive, há muita gente que se diz pescador profissional, que não é pescador profissional, tudo isso a gente está trabalhando também. E me lembrei de um fato que me deixou muito triste, quando se fala em direito de dinheiro público e uso das instituições, teve uma situação que chegou para nós um dia, de um cidadão que reclamou que a ambiental não foi retirar uma raposa do teto da casa dele, que não é nossa missão, isso não é nossa missão. Onde é que está o crime ali? Qual crime que tem que ser investigado ou apurado pela polícia? Porque nós fazemos a parte administrativa, como eu falei, quando aplica uma multa, que o policial aí vai dar o devido processo legal, a pessoa vai se defender, e o oficial vai aplicar a multa ou não, vai doar madeira ou não, mas também comunica-se o Ministério Público, o Poder Judiciário. Nós fazemos o termo circunstanciado ou noticiamos criminalmente isso, né, para que a justiça apure. Não tem crime nisso, né? E ele fez uma reclamação dizendo que queria ser ressarcido do custo que ele teve que pagar alguém para lá retirar a raposa da casa dele. Né? O gambá. Bióloga daqui, então, né? Então, vocês imaginem, né? Se eu tivesse que pagar, toda vez que eu pagar alguém para ir na minha casa retirar um gambá e cobrar isso da sociedade, né? Nós pagamos isso para ele? Não, né? Isso é um absurdo, né? Acho que essa pessoa devia pagar as custas das suas despesas, né? Essa é sua casa, é propriedade sua, não é pública, né? Então, eu jamais permitiria isso, né? E se soubesse que algum órgão pagasse, eu iria reclamar, buscar a reparação disso, porque é errado. Então, a Piracema, voltando à Piracema, então nós vamos trabalhar a educação, a orientação aos pescadores, a gente pede aos pescadores que nos ajudem a fiscalizar, porque tem muita denúncia, só que as operações também chegam muitas denúncias de pesca. Não é assim, ligou, a polícia mais vai. Ela vai trabalhar com inteligência, porque o policial que está em campo também é um alvo. Nós temos casos esse ano de atirarem contra as guarnições. Infelizmente, né, tem pessoas que acham que estão acima da lei. Nossos policiais revidaram, e eu já alerto. Nossos policiais passaram por treinamento, chegaram coletes novos, equipamentos vários, entre eles. Isso aqui não é para agredir ninguém que eu vou falar agora. Inclusive, a Polícia Militar Ambiental também usa fuzil. Um armamento que a gente não quer fazer uso. E, infelizmente, em 2 ocasiões esse ano, nós tivemos que usar. Então, a gente pede para que as pessoas, quando o policial militar de qualquer atividade, qualquer policial determinar, pare, levante as mãos, pare, levante as mãos. Pode ser o senhor quem quer que seja. O senhor pode ser uma autoridade, o senhor pode ser um pai de família, um trabalhador, pagar seus impostos, ótimo, mas o policial não sabe quem é o senhor. O policial não tem visão além do alcance, me permitam essa comparação. Eu já fui abordado por policiais que não sabem quem eu sou, e estão certos. E depois ótimo, não tem nada comigo de errado, ótimo, fui liberado. Nós não estamos acima de qualquer situação dessa, somos republicanos, certo?
tivemos confrontos, infelizmente teve até pessoa que perdeu a vida. Por isso, nós temos que cumprir o que diz a norma. Peço isso às pessoas para evitar problemas, por favor. Pode. Só para a gente reforçar, de repente, a Piracema vai acontecer de 1º de outubro até 31 de janeiro de 2021. Período em que, então, né, para que se alguém não... Para os que não sabem, né, Pimentel, é o período em que não pode haver pesca nesse trecho, né, aliás. É bem lembrado. É somente o caniço, a linha de mão, né, tem um limitador, depois a gente vai divulgar, todo ano muda um pouquinho, daí então é bom não falar agora, esperar vir a portaria, mas é um exemplar de qualquer peso ou tamanho, né, caniço e linha de mão, para não dar problema. Isso é básico. Tá? E não pode haver porque precisa garantir, né, tentar a busca pela garantia da reprodução das espécies, né? Acontece a subida das corredeiras, que a gente já tem alguma redução de corredeiras aí por conta das barragens, mas a reprodução está acontecendo. Então, a Piracema vem para... A Piracema acontece, independente da fiscalização, mas é uma fiscalização no período da Piracema, né? E eu digo, se me permite, como Claro. usuário de droga. Quem mais vai sofrer com o uso dessa substância é o próprio usuário. E quem mais vai sofrer quando pesca em Piracema é aquele que gosta de pescar. Então, a gente está tentando fazer a nossa parte, fiscalizando, educando, fazendo soltura de alevinos em parceria com várias entidades, né, com as barragens, com as universidades. Mas chegar uma hora que o nosso trabalho só não é suficiente. E aí não vai ter peixe, e eu vou dizer, a culpa é sua. Que pescou quando não devia, né? Ou que não ajudou, não denunciou, ficou quieto, porque quem sabe do crime também é conivente, não adianta reclamar. Eu faço a minha parte, eu pago meus impostos, cuido da minha vida. Não, sociedade não é isso, é muito mais. Perfeito. Eu tô extremamente contente com o que tu tá trazendo pra gente aqui. Acho que tu superou todas as expectativas. Acho que nossa, eu tô realmente honrado de te ter aqui hoje. Demais mesmo, Pimentel. E quero agradecer demais. Eu acho que realmente é isso, né? Quando a gente falou antes de regras, né? Então, quando um policial te abordar, né? E pediu para te parar, não importa o que você estava fazendo, né? Você para, porque ele vai pedir isso tanto para o bom quanto para o ruim, né? É indiferente. É que ele precisa saber o que está acontecendo. E você, se você é uma pessoa boa, não deve nada a ninguém, você simplesmente mostra, olha, sou um cidadão correto, está tudo bem comigo, e tchau e bênção, né? Tá liberado. Agora, né, enfim, não vou entrar nesse detalhe, senão a gente vai se alongar, mas a gente recebeu uma mensagem muito bacana aqui de uma ouvinte. A Jussara falou o seguinte, assim, Mark, eu também adorei a citação da Margaret Thatcher. E ela fala o seguinte aqui, a Jussara, é inusitado ouvir de um funcionário público essa preocupação com o dinheiro do contribuinte. Quiçá essa preocupação permeasse todas as entidades e serviços públicos do nosso país, né? Então fica essa lembrança do nosso ouvinte aqui. Então o quanto a gente está contente com a tua contribuição e o teu trabalho que tu vem trazendo e o que tu nos mostrou aqui hoje. Eu vou fazer um último breakzinho para a gente tomar uma água e a gente volta para os finais do programa para dar tchau para os nossos ouvintes. É rapidinho, o tempo de uma música. A gente já volta aí, não saiam daí, o programa tá show de bola hoje. É uma música. Tomar uma aguinha, a gente já volta. Um verdadeiro talk show. Papo Livre na Centenário FM. Estamos de volta, então, aqui com o Papo Livre. Neste sábado aqui em Chapecó, dia 12 de setembro. Estamos aqui com o comandante Pimentel, então, do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental aqui de Chapecó. E a Marina Pretzen. Quase, Petzen, eu confundo. A Marina Petzen, então, ela é bióloga aí e mestre em ecologia, proprietária aí da Estilo Verde, né? isso mesmo. E ela é bem ligada nesses movimentos aí relacionados ao meio ambiente e sustentabilidade. Ela está contribuindo bastante aqui com a gente. A gente voltou para esse último bloco, então, aqui, gente, para a gente falar um pouquinho do trabalho que a Polícia Militar Ambiental está fazendo sobre a educação ambiental, né? A educação ambiental que eles vêm desenvolvendo essa educação ambiental junto às comunidades, né? E também gostaria que você tocasse num outro assunto também, além da educação ambiental, porque assim, para reforçar a questão do bom uso do dinheiro público, né? Vocês fizeram a troca de uniforme porque vocês têm que fazer o fardamento novo, mas não é porque o fardamento novo foi feito e aí o que a gente vai fazer com o fardamento antigo, né? Então vocês doaram todo o fardamento, foram 1.554 peças doadas, né?
atendendo aí a Cruz Vermelha, a Associação dos Voluntários do Hospital Regional, Verde Vida, Rede Feminina de Combate ao Câncer. Então, vocês repassaram para quem ainda pode dar bom uso desse dinheiro público, né? Perfeito. Posso Por favor, começar? por favor, por né, favor. Atrevida aqui, né? Vai lá, comandante, Marina. Mas Não, acho que esse falei papo, demais já. esse papo foi tão bacana que para mim, Mark, a educação ambiental em qualquer instância, e aqui não poderia ser diferente, é importante. Ela é a essência para que lá no final a gente tenha, sim, eu acredito, menos infrações, menos delitos, menos situações em desacordo com as regras, como a gente falou aqui, ou, né, de afronta a uma comunidade, enfim. Eu acredito totalmente, eu sou educadora ambiental, eu faço educação ambiental de maneira voluntária, fiz muito na minha vida, hoje por conta da Estilo Verde um pouco menos, mas eu acredito que através da educação ambiental a gente move situações, assim, a gente entra na vida das pessoas, a gente passa a fazer parte da vida das crianças ou dos adultos, né? A educação ambiental, da polícia ambiental, através dos protetores, para mim, é um orgulho, assim. E aí, eu não sei se você sabe, comandante, eu fui protetora, eu passei pelo curso de protetor ambiental voluntário antes, era uma formação anterior, lá em 2007, 2006, através da universidade. Foram 150 horas de protetor ambiental voluntário, na época do Menoncin. Então, foi um outro formato, era um outro processo, mas a importância que foi para mim ser protetor ambiental. Isso ficou, tem um certificado lá, gente, de 150 horas. E eu acompanho o trabalho de vocês, do Luciano, Simão, né, o Padilha, e cruzo com eles em espaços por aí e vejo o quanto as crianças gostam. Né? O Antunes agora, o Padilha está na reserva, né? Se Se ele estiver nos ouvindo, um abraço, Padilha. E o quanto é legal ver agora também com a UMIC, né? Se você puder falar um pouquinho do público, a Universidade da Melhor Idade, outra parceria com a UNOESC, ou seja, uma comunidade, uma parcela bem importante da comunidade falando de educação ambiental, crimes ambientais, cuidados com o planeta, cuidados com a natureza, né? Então, mais parabenizar vocês, parabenizar os guris que eu tenho a honra de conhecer pelo trabalho que realizam. E, de novo, assim, puxando a brasa para o meu assado, né? Não poderia ser diferente, a questão do lixo. Acho que a gente não comentou ainda, o quartel foi o primeiro do Brasil lixo zero, né? Foi certificado lixo zero. Uma amigona minha, Vanusa Magione Sela, que fez a consultoria, e é do nosso movimento. Chapecó está caminhando para ser lixo zero, e o quartel já é, né? Então, parabenizar vocês por toda essa caminhada e todas essas conquistas, assim, esse trabalho, na verdade, né, realizado. E esse fruto é fruto apenas de educação, né? Exatamente. Educação. Não é nada além disso, né? É um trabalho de consciência, né? Olha, tô falando agora e eu estava anotando aqui, porque eu vou ter meu discurso na quinta. E me perdoem, né? Eu não quero ser egoísta e nem vaidoso. Mas a gente tem que falar o que a gente faz, né? E estamos aqui na rádio para isso, para mostrar para as pessoas que vocês têm servidores públicos, no caso nós militares aqui do Estado de Santa Catarina, com muito orgulho, que estamos administrando hoje, que é seu. E pena que a pandemia nos limita, que nós não podemos abrir, né? E agora o evento, mas nós vamos voltar a fazer isso. E o ano que vem a gente vai fazer a obra do nosso quartel, se Deus quiser, né? O recurso que é um convênio com o Ministério Público, um pouco de recursos nossos próprios. É um quartel que vai utilizar água da chuva, luz solar, vai ter espaço para educação ambiental adequado, para a proteção das viaturas, das embarcações, porque são veículos caros que não dá para se trocar toda hora. Porque, me perdoem, o veículo de fiscalização nas estradas nossas não dá para ser um veículo de um custo baixo, porque ele vai quebrar fácil, né? Nem chega também. A embarcação, tudo isso, né? Então, nós vamos deixar um quartel bem estruturado, não vai ser tão caro, foi bem pensado, com engenheiros, custo-benefício, né? Sempre usa essa questão, custo-benefício. E você falando do protetor da melhor idade. Em 2002, em Lages, a gente tinha feito já um trabalho. Vou contar rapidinho. O protetor ambiental, ele começa em Rio do Sul. E quem quiser acessar o canal do YouTube do Comando de Policiamento Militar Ambiental, nós incluímos um vídeo dos 20 anos da Polícia Militar Ambiental de Lages, semana passada. Lá eu estou falando, e num certo momento, conta a história. Começa em Rio do Sul,
E a gente vem para Lages. E foi Lages que deu assim, a expressão estadual, mas a história realmente começa em Rio do Sul. E quando a gente fez em Lages, a gente fez o protetor ambiental, na época era mirim e da melhor idade. Não era ainda institucionalizado. E nós ganhamos o prêmio da revista Expressão de Ecologia, em Joinville, em 2003. E o policial, o falecido Cabo Amarildo, eu estou dizendo já que faleceu, naquele ano foi comigo lá em Joinville, ganhamos o prêmio. E um mês depois, e dando aula dentro do protetor, quero fazer aqui uma citação, ele morreu salvando uma protetora dentro de uma cachoeira. E ele e a protetora morreram. Então vejam como é arriscado. Pessoas pensam assim, o cara vai para ambiental, ele vai para relaxar. O policial nosso de educação ambiental morreu salvando uma menina que era aluna, se afogando. Infelizmente, houve um erro dela na condução, caminhando, e ela deslizou e ele salvou a vida dela. O policial ambiental é animais peçonhentos, que são extremamente nocivos, né, e perigosos. O caçador ilegal, que está bem armado, às vezes não tem tempo de chegar para um hospital salvá-lo. Né? A comunicação vai começar, o nosso comandante-geral, o coronel Dionei, estava anunciando ontem, o sistema de rádio do litoral já é digital, vai vir agora para o interior, nós vamos ter uma boa comunicação. Nós estamos vendo agora a questão de rádio, telefone via satélite, aquela coisa toda, mas ainda demora isso ainda. Então, o policial da ambiental não trabalha menos do que o policial da polícia militar tradicional. Então, é puxado para todos, inclusive da educação ambiental. Então, aí hoje, eu quero agradecer o Simão, o Antunes, o Luciano, né? Cada um na sua competência, e os da educação ambiental rural, principalmente, então, vou citar o Antunes e o Simão, estão sendo inovadores. E é difícil quando você é inovador, porque o agricultor sempre viu o ambiental, esta farda aqui, que vamos dizer nova, né? E vamos falar da troca, como alguém que vinha na propriedade para puni-lo. Só fiscalização. Só fiscalizá-lo e achar erros. E hoje não, eles estão indo lá para orientar. Não, quando o senhor quer cortar a vegetação, como é que faz? Assim. Quando o senhor quer fazer um açude, faça assim. Quando o senhor quer criar suínos, crie assim. Não crie o javali, não pode. Quando o senhor quer fazer o abate dele, faça assim. Bem diferente. E falando do uniforme, então, agradeço muito as entidades aí, como a Cruz Vermelha Internacional, o Verde Vida, a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Se eu esqueci de alguma, por favor. O Rotary, né? O Lions, não, Lions não. Mas se recebeu também. Também, por tudo que já fez, é muito importante também o Lions, né? Enfim, é um trabalho que começa idealizado pelo Coronel Pontes, na época, que era o comandante, até pouco tempo, da Polícia Militar Ambiental. Hoje é o subcomandante-geral. E a gente, conversando com ele, pensou, sustentabilidade, esse uniforme ele é resíduo daí. Quando você não usa, ele vira resíduo, não lixo. Por isso que nós somos o primeiro quartel lixo zero do Brasil. Com muito orgulho e graças ao trabalho de todos os policiais da equipe que você citou, né? Aqui de Chapecó. A cidade que quer ser a primeira cidade lixo zero do Brasil. E olha que eu falo isso para todo mundo. Que cidade limpa! Parabéns, então, à administração do município e principalmente os habitantes de Chapecó, aos chapecoenses, né? E eu que viajo muito, tenho orgulho de ver e dizer que cidade limpa e bem cuidada. Parabéns para vocês. E a gente é lixo zero, não porque vocês não são lixo zero porque o comando quis. A Chapecó vai ser lixo zero porque eu acredito. Porque o cidadão vai ser lixo zero e vai somar para uma cidade ser. E não vou dizer que nós não somos perfeitos, não. É que 92% do resíduo que a gente gera está tendo destinação adequada. Então, a gente faz a separação, limpa, lava e tal. E aquele que é orgânico estava lá hoje, o Luciano comanda a composteira, porque também tem problema. A gente está, às vezes, brigando, olha, tem que colocar no lugar certo. Toda hora tem que estar ali ajustando. Eu hoje, lá, dando a caminhada, achei plástico no lugar que não podia. Estou aqui falando ao vivo, dizendo... Pode ser o vento que trouxe, alguém largou errado, pode ser uma série de coisas, mas nós estamos lá. Então você vai achar um erro. Um erro não, mas é lixo zero. Sim, é o conceito lixo zero, mas sempre tem o que melhorar. Né? Perfeito, só Deus. Certo? Então, e o uniforme foi assim. Nós ligamos, convidamos as entidades e eles estão fazendo várias peças de bolsas, roupas para criança. As mulheres, né, eu sempre digo, né, e eu vou puxar o saco da mulherada agora, me perdoem essa expressão, puxar o saco, entre aspas. Né? Não sou candidato a nada, não quero nada disso. É que a mulher, e às vezes eu falo que a minha esposa, né, a mulher, elas são teimosas, são bastante teimosas, são, mas elas quando desafiadas, elas não têm para ninguém. Elas, quando são desafiadas, elas vêm e fazem acontecer.
E aí a gente, conversando com essas senhoras dessas entidades, elas assim, o que você quer, meu filho? E tal, senhora. Eu queria que as senhoras me ajudassem a fazer alguma coisa com essas fardas. E é difícil, porque é cheio de Ela é recorte, grossa. e a cor não ajuda, né? Camuflado. E elas começaram, não, espera aí. Dá pra fazer bolsa, dá pra fazer saco, dá pra fazer... Começaram a falar e eu e o meu policial ali do meu lado, meu auxiliar, meu ajudante ali, marcando e tal. E a Celiane, sargento Celiane, pessoa fundamental hoje no meu trabalho comigo, te agradeço muito, Celiane. Relações públicas, né? Coronel, tem essa e essa empresa aqui, ó, que é a costureira antes. A Verde Vida, Rede Feminina, a Valquíria também, né? Sargento Valquíria. Coronel, Rede Feminina de Combate ao Câncer, eu conheço. Elas ali, as duas, fizeram a ponte, as nossas policiais, porque é importante da mulher na polícia militar. Comunicar-se com né? outras, né? Então, às vezes eu fecho umas matérias, me perdoem aí, né? Ah, mas por que na PM só tem 10% de mulheres? Gente do céu. Não vamos aqui trabalhar só a quantidade. Vamos ser maiores que isso. Vamos ver qualitativo. As atribuições, as missões, o porquê. Pergunte para as nossas policiais se elas acham que elas são menosprezadas, se elas acham que teria que ter mais ou menos. Não fique olhando só essa questão, por que tem 1, 2, 3, 5, podia ter 100% de mulher na PM, não tem problema nenhum. Mas é uma questão também que a gente chama de, por exemplo, assim, por que eu fiz arquitetura, eu sou arquiteto. Certo. No meu curso, na formatura... Né? No meu curso de formatura, inverso, tinha um homem na formatura. Na minha Então, faculdade de Direito já tinha mais mulheres que homens. Quando o meu professor fez, era o contrário, já mais homens que mulheres. É o perfil. É perfil, vamos parar com isso. Não tem que discutir quantidade, é perfil. Cara, já vencemos isso, né? Não tem um melhor. Fardas lindas ainda vão virar outros itens. E voltando então para a farda, né? Um foco aqui não é falar de homem e mulher. Não tem que estar falando, nós somos, né? Somos Chega. Iguais. Já vencemos isso, né? Sim. Então, e elas estão dando, então, eu vi uma criança vestida com uma criança carente. Então, essas entidades estão ganhando isso para doar para a comunidade e dar uma destinação adequada. Às vezes, numa atividade delas, poder fazer fazer um valor para eles ali, vender, agregar um valor para eles, né? Mas é doado, é para eles. Eles vão fazer isso, é com eles, não tem nada a ver com a gente. Ou seja, não vai virar lixo. Não vai virar lixo, tem uma destinação adequada e social. Eu falava isso para uma repórter do Diário do Iguaçu, né? E agradecia a eles por essa destinação, por esse esforço. E aí entra tudo isso, né? O conceito que a Polícia Militar Ambiental quer ser. Realmente parceira e não só dizer, fazer. Fazer aquilo que defende. É difícil, é muito difícil. Mas a gente está tentando, tá, pessoal? Não somos perfeitos, temos erros, a gente reconhece, então, quem puder nos ajudar a corrigir nossos erros. Dói ouvir quando você está errado. Eu sei que dói, ninguém gosta. Mas a gente está tentando. E tá certo, então. Eu já falei que estou muito feliz com a presença de vocês dois aqui. Né? E para finalizar, tem uma frase que um amigo meu, o Elton, sempre utiliza, que a palavra convence, mas o exemplo ele arrasta. Então, quando você tem essas ações de se abaixar para recolher aquele lixo que não foi você que jogou, mas você viu que está errado e você junta, é um exemplo bobo, mas alguém do outro lado da rua vai estar olhando e vai ver isso. Né? Então, é fantástico, né? Fantástico. Gente, eu quero agradecer demais, quero que vocês deem eu quero que a Marina fale do evento dela sábado que vem. Exatamente, acho tá? que... E daí depois, Marina, então, depois da tua fala do evento da semana que vem, do sábado que vem, eu já peço para que vocês se despeçam e agradeçam os nossos ouvintes que estavam com a gente até agora aqui. E a gente encerra o Papo Livre de hoje. Quero agradecer também os nossos ouvintes, tá certo? Ok. Lembrei, a gente estava quase esquecendo, né, Mark? Conversávamos antes, mas você falou sobre o exemplo e sobre a garrafa PET que o Pimentel teve a felicidade de comentar. Vai acontecer no sábado, em nível mundial, o Dia Mundial, então, né? Dia Mundial da Limpeza, dia 19 de setembro. E é a minha amiga Eliara, você conhece Eliara Miller, a professora bióloga também da Chapecó. E ela está coordenando, ela é líder de Chapecó, já pelo 2º ano que Chapecó faz parte. E esse ano, por conta do momento que estamos vivendo, ele acontece um pouco diferente. Então, todos vocês que estão nos ouvindo estão sendo convidados a participar do Dia Mundial da Limpeza. Acessem isso, diamundialdalimpeza.com.br, que tem informações em todos os nossos Instagrams e Facebook, meu, da Estilo Verde, da Polícia Ambiental, da Universidade. Isso está divulgado, mas ele funciona basicamente assim. É um convite para que você, usando, né, das suas ações, cuide do seu quadrado. A gente usa até uma hashtag, eu cuido do meu quadrado, e faça, então, limpezas ambiental,
digital e mental. Ambiental, por exemplo, recolhendo lixo, eliminando focos da dengue, né? Separando materiais, resíduos na sua casa, fazendo uma composteira. Digital, por exemplo, a gente tende a guardar aqui nesse celular muita coisa que a gente não precisa, né? Faça uma limpeza digital, nos seus computadores, nos seus eletrônicos. E mental é se permitir um momento de relaxamento, de contato com a natureza, de meditação, de yoga, seja lá o que fizer sentido para a sua vida. Então, esse é o convite. 19 de setembro, Dia Mundial da Limpeza. Chapecó fez bonito no ano passado e a gente deseja fazer bonito nesse ano de novo, nessa mobilização. E já vou agradecer, então, depois eu passo para o comandante, agradecer o convite da Rádio Centenário, ter o convite, Mark, por estar aqui nesse papo bem bacana com o comandante Pimentel, por tudo que eu aprendi hoje, né? Sem dúvida, soube, conheci da história e que por mais momentos como esse, né? Sucesso para esse bloco, esse quadro que você tem, né? Esse espaço que você tem na Rádio Centenário. Pimentel, contigo, para finalizar. Muito obrigado, tá? Obrigado mesmo, de coração, nossa. Queria agradecer à Rádio Centenário, ao Mark, à Marina. Não conhecia, Mark. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo teu programa. Desejo que você tenha sucesso no programa, a rádio também. É muito importante para a comunidade programas e rádios como essa. Que vocês tenham vida longa em todos os sentidos. E agradeço, então, Marina também, né, pela tua parceria, que você seja muito feliz, né, nas suas atividades, que esteja conosco, né, nas parcerias que a Polícia Militar Ambiental, né, desenvolve. E que possamos, não só eu, os nossos policiais, estar aqui na rádio e desenvolver atividades com vocês. Por fim, agradeço a Deus, por tudo que me dá, minha família, aos meus colegas policiais militares, por onde já passei, em especial os que estão hoje comigo aqui no 2º Batalhão. Estamos comemorando 24 anos, teremos a vinda, então, de alguns amigos na quinta-feira, e que possamos trabalhar mais um tempo juntos, se Deus quiser, e comemorar mais 24 anos aqui, né? 24 anos aí, e assim por diante. E eu queria deixar uma frase de uma pessoa que eu acho que todos, um grande brasileiro, na minha sala, não sei se a Marina já deve ter entrado, tem alguns símbolos, né? Tem algumas coisas que identificam a gente, né? Da Polícia Militar, a tradição gaúcha, né? E outras coisas mais da própria polícia, mas tem uma bandeira de um país chamado Brasil, qual me orgulho muito, onde, quando já fui para fora dele, sempre levo uma roupa, uma camisa da seleção, uma bandeira do meu país. Então, sempre tenho orgulho de dizer sou brasileiro. É o único país que me acolheu, e o qual tenho orgulho de dizer. Nasci ali e ali vou ficar. E esse cara, nos domingos, quando eu era jovem, eu via ele levantar a bandeira do Brasil, né? E poucas vezes eu via a bandeira tremular daquele jeito. Então, no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço e à dedicação, não existe meio termo. Ou a gente faz uma coisa bem feita ou não faz. Ayrton Senna, do Brasil. Um abraço a todos. Que demais. Que demais. Foi uma mensagem perfeita, perfeita, perfeita. É um ídolo, né? Nossa, me emocionei agora aqui. Mas espero que os nossos ouvintes tenham gostado demais do nosso programa aqui, tá certo? Quero agradecer demais a presença de vocês dois. Acho que os nossos ouvintes amaram o programa de hoje, né? E como a Marina falou, então, dia 19, né? O Dia Mundial da Limpeza, né? E queria lembrar que uma coisa bem importante, que antes de querer mudar o mundo, a gente precisa começar mudando a si mesmo, arrumando o nosso quarto. É o primeiro começo, arrumando o nosso quarto, né? Esse é o primeiro momento. E a trilha sonora do nosso programa hoje foi uma música do Michael Jackson, chamada Man on the Mirror. E ele diz o seguinte: comece mudando com o homem no espelho. No caso, você mesmo, tá? Então fica o nosso agradecimento. Muito obrigado a todos. Quero agradecer demais também o nosso apoiador cultural, tá? Que é o IASG, né? Então agora no IASG o ideal de formar cidadãos do mundo através do ensino de idiomas está ainda mais completo. No ano passado a rede lançou o IASG Explore, um programa de after school bilíngue, focado no desenvolvimento das habilidades socioemocionais das crianças. Tudo em inglês, é claro. Conheça o IASG Explore e prepare seu filho para o século XXI. Contato pelas redes sociais ou pelo telefone 3322-5187, 3322-5187 é o nosso apoiador cultural, o IASG, tá certo? Nos vemos sábado que vem aqui na programação fantástica da rádio, a Rádio Centenário. Até mais! Os melhores assuntos com os melhores convidados. Entrevistas com a sua participação. Papo Livre. Participe através do WhatsApp.
4941010100 ou através do Insta, @rádio_centenário. IASG